Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vimos então na aula anterior processo de texturização no Substance Painter, de criação e configuração dos materiais, né? Tanto aqui com o meu modelo, vou mostrar para vocês uma prévia de como que o nosso modelo, uma das versões dele ficou, né, aqui no nosso render view, né? Então a gente tem aqui os nossos materiais funcionando, as nossas texturas, né? E aí, agora a gente vai partir para o rigging. E a gente vai usar o Human IQ do Maya, que é uma ferramenta de rigging automático. Então, aqui no Human IQ, se a gente quiser, a gente pode criar um esqueleto, né? Ó. Então, eu posso configurar o nosso esqueleto, o tamanho, quantidade de espinhas, né? Pescoço, ombro, clavícula, né? Então, a gente pode criar um esqueleto. E a partir daí, se a gente criar então esse esqueleto, posso fazer o processo de rigging no personagem. Aí eu tenho que fazer um binding skin, fazer pintura de influência e depois criar os controles, né? No Create Control Rig. Mas a gente vai usar o Mixamo para fazer isso. Por quê? Porque é uma forma da gente fazer um rigging rápido, né? Dentre todas as formas que existem de a gente fazer o rigging, existem plugins, né, para criação de rigging. Então a gente tem uma indústria com desenvolvedores autônomos, né, profissionais independentes da área de desenvolvimento, de lógica, de programação, sempre trabalhando, vendendo ferramentas que ajudam aí durante o processo de produção de animação, né? E o Maya ele já oferece também uma função direcionada para facilitar o trabalho de rigging para algumas produções, né? Não atende, dependendo do projeto, né, do estúdio que você está trabalhando, não vai atender. Mas para a gente, como a gente quer animar, a gente quer treinar a animação, a gente quer ver o nosso personagem ganhar movimento, né? A gente quer conhecer, ter esse contato com a ferramenta. Então, eu acho que esse método que eu conheço, que acabei também colocando um pouco aí do meu repertório, né? De algumas práticas profissionais que eu já tive, enfim, algumas soluções que eu encontrei que a gente consegue misturar em algumas técnicas sem depender de um plugin, né? A gente consegue usar o Human IQ sim, só que a gente vai usar também o Mixamo da Adobe. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso Human IQ, perdão, o nosso Human IQ, ele permite a gente criar, como eu falei no Create Skeleton, a gente pode criar algumas cadeias de joints para a gente poder animar, por exemplo, nossa ombreira, né? E outros acessórios, se ele tiver uma mochila, aqui bolsinhos, né? No cinto de utilidades do personagem, enfim. Então aí a gente consegue criar aí um rigging mais avançado. Mas lá no Mixamo ele vai dar pra gente um rigging de bípede. Então a gente vai esconder as ombreiras, né? Não vamos usar ela agora. Vamos selecionar o nosso modelo e vamos exportar. Em File, Export Selection, vamos lá em Edits, né? E aí vou exportar com o nome de Mixamo. Exportei. Vou voltar agora lá no, fazer um login. Aí se você não tiver
uma conta, você pode criar uma conta. Para acessar a ferramenta gratuitamente, é uma ferramenta gratuita, então você consegue utilizar os recursos da ferramenta de forma grátis, de forma livre. Aqui já estou preparando o nosso modelo, que a gente vai modelar esse cara, também com algumas técnicas, alguns truques, né? Algumas dicas aí de experiência mesmo, de vivência, de produção, de trabalho na área. Vai ser bem legal. Mas isso é para uma próxima aula. Já no Mixamo, o que a gente tem que fazer é subir o nosso modelo. Então, estou aqui já na pastinha do nosso personagem e a gente exportou como Mixamo, né? Então, deixa eu achar ele aqui. Series, Edits, Mixamo 3D Object. Né? Pegar, copiar esse endereço, fechar aqui. Vou colar aqui então o endereço. Mixamo 3D Object. E estou fazendo o upload. E aí aqui então ele mostra pra gente o nosso modelo. Vou dar um next. E aí eu preciso, ó, seguindo a referência, vou ligar o queixo no queixo do personagem. Vou ligar aqui o pulso no pulso do personagem. Vou ligar um pouquinho mais pra cá, ó. Vocês vão ver por quê. Vou ligar os cotovelos aqui no cotovelo do personagem, mais ou menos. Joelhos. E aí o nosso quadril, né? Dá um next. E aí ele vai fazer o rigging automaticamente pra gente. Pelo menos os joints, né? Pra gente poder fazer os controladores utilizando o Human IK do Maya. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Rigging feito. Tentei fazer uma coisa aqui. Não ficou muito legal, né? Nos braços. Posso voltar? E aí então eu vou puxar mais pra cá mesmo. Dar um next. Ficou melhor. Vou prosseguir então. Tá aí o nosso modelo. Se eu quiser, eu posso baixar uma animação? Posso. Claro que eu posso. Né? Ó. Se quiser compor aí uma animação ou uma pose do personagem, a gente consegue. Tem várias aqui, é uma biblioteca de animação. A gente consegue combinar essas animações lá no Maya. Posso mostrar mais pra frente pra vocês como é que a gente pode fazer isso. Mas agora então eu vou excluir essa animação que eu coloquei. E vamos fazer o download desse rigging na T-Pose ou na Original Pose, né? Vamos baixar na T-Pose. Download. Vamos colocar como Character Mixamo. Vou subscrever esse arquivo que eu já tinha. Aliás, vou subscrever o Herói Rig.
Pronto. E aí vou voltar lá no My então, ó, agora no nosso outline eu tenho aqui o personagem selecionado, eu vou deletar ele, porque eu vou importar o modelo que a gente levou para o Mixamo. Esse herói Rig FBX, ok. Aparentemente tivemos um erro, então vou deletar então. Vou importar de novo. Tá dando um erro. Ok. Vou fazer o seguinte, vou criar um arquivo novo e vou importar então o nosso herói Rig. Vamos ver. Ok, deu certo. Tava dando conflito, acho que com o histórico do programa. Como eu acabei trazendo muitas informações, mas aqui deu certo. Então, vou pegar agora e aí o que a gente pode fazer? Vou habilitar aqui para a gente ver nossos joints. Tá aqui, ó. Habilitar os joints aqui para visualização. Posso selecionar aqui o quadril, né? Então aqui a gente tem os joints funcionando, certo? O que a gente quer, na verdade, é os controladores para o animador. Então a gente pode criar aqui, ó, Create Control Rig. E vamos clicar em Define. A gente vai definir então agora os nossos controladores para os nossos joints. E aí aqui a gente tem quase que um manual, né? Ó. Então agora posso ligar a simetria, já está ativa. Então, vamos começar pelo braço esquerdo, antebraço, dá 2 cliques e clica no conjunto de joints que você deseja. Vou ligar então 2 cliques no quadril, clico aqui no meio, perna esquerda, perna direita, né? Ó, vou ligar aqui minha espinha, vou abrir aqui, sempre seguindo a ordem da cadeia de joints. Tenho aqui a minha clavícula, meu pescoço, minha cabeça. Agora vamos fazer as mãos e os pés. Vou começar pelos dedos. Então, ó. Aí ele passou para a mão direita, né? Tô fazendo da mão esquerda. A gente volta aqui, entra aqui de novo com paciência, com atenção, respeitando o processo.
Repara que eu vou fazer aqui, ó, ele mudou para mão direita. Posso vir na mão direita e fazer? Posso, mas acho mais trabalhoso. Então eu prefiro voltar e trabalhar só na mão esquerda. Finalizei. Vou ligar esse cara agora aqui, né? E vamos para os pés. 2 cliques, pé e primeiro conjunto. Como o nosso pé ele não tem dedos, a gente só vai usar um joint aqui. Pronto, está pronto nosso link. Então, ó, ele está mostrando aqui um sinal de status, né, validado. Agora a gente troca aqui o insert para Ctrl Rig. E aí a gente teve, ó, um joint que foi ligado errado, por isso é importante muita atenção. Vou voltar lá em Define, desbloquear e vamos ver, né? Parece que foi na mão. Vamos entrar lá e vamos ver, ó. Tá certo, 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 certo. Esse aqui tá errado. Então, tá certo, tá certo, tá certo. Agora vamos lá de novo. Ctrl Rig. Agora tá certinho. Então agora posso esconder os joints aqui e também posso esconder aqui, né, ó, viewport, joints. Vou trabalhar só, ligo esse cara aqui de novo para ver os controladores. E aí agora eu posso então selecionar o nosso controlador e animar o nosso personagem. Olha que legal, né, ó. Já baixei os bracinhos dele. Vou pegar aqui, ó. Também posso selecionar o controlador por aqui, né, ó. Olha que legal. Selecionar os dois ao mesmo tempo com o Ctrl, né, ó. Consigo fazer uma pose, né, fazer com simetria. Baixei os dois braços, pegar esse controlador, ó, e testar os controladores, né, para ver o que cada um faz, ó. Tanto para rotação quanto para movimento, né, ó. Então ele tem um sistema de IK, que é uma cinemática inversa, né, ó. Então, esse controlador ele afeta uma cadeia de joints, não apenas um joint como no braço, né, que a gente viu. Então a gente vai ter cinemática inversa também aqui nas mãos, ó, com o move. Olha que legal, né, ó. E aí é pensar numa pose bem legal para o nosso personagem. Se eu quiser voltar para pose 0, clico nesse cara aqui, voltou para pose 0. Aqui nós temos também, ó, controladores para os dedos, então eu posso, selecionando, posso rotacionar e aí ele dobra todos os nossos as nossas falanges, né, dos dedos, ferramenta de rotação. Aí eu posso fechar a mão do personagem, fazer um sinal de joinha, né, ó. E sempre rotacionando por esses caras aqui, ó. Eixo Y, eixo X, né, eixo Z, na verdade, eixo Y. Vou pegar aqui o pulso, ó. Olha que legal. Vou pegar o polegar, vamos ver como é que ficou. Ah, não ficou tão legal assim, né, o polegar. Dá para arrumar. Com a pintura de influência a gente consegue arrumar, mas vamos deixar assim por enquanto, né? Então vou dar um Ctrl Z. OK. E aí,
Para a gente poder animar, então nosso rigging já está pronto, né? Ó, rotacionar a cabecinha, ó. O movimentação não funciona, só o rotate. É legal então a gente testar, né, o que faz o que nesse rigging. Aqui, por exemplo, o controle do quadril vai dobrar as perninhas, né, ó. Vai levar o corpinho para frente, mas não sai do chão. Ok. Resetar a pose. E aí agora, aqui ó, a gente está vendo, a gente tem 30 frames na nossa timeline. E a gente está vendo agora, estendendo aqui nossa barra, os 30 frames. Posso mudar para 100? Posso. E aí aqui, posso aumentar a visualização. Ó. Quero ver de 5 em 5, né? Vou mudar para 1000. Eu aumento aqui, ó. Agora eu estou vendo de 5 em 5 frames. E aí aqui eu consigo selecionar o frame exato que eu quero ir. Né? Se colocar 95, aí a minha agulha vai lá para o frame 95. Para mim fazer, de repente, uma pose aqui, né? Ó. Então vou fazer uma pose rapidinho. Aqui, ó, selecionei os dois, rotacionei, baixou os braços, ok, né? Posso abaixar aqui um pouquinho ele, fazer uma pose aqui, né? Rotacionar, dobrar um pouquinho, levantar a cabeça dele, olhar para o lado, né? Jogar esse braço um pouquinho mais para trás, vem aqui no controlador do cotovelo, dobro ele. É uma pose de salto, né? Ó, abrir um pouquinho esse braço, jogar ele para trás. Cotovelo. Abrir mais um pouquinho esse aqui também, para ele parecer altivo, né? Posso mover aqui o pezinho. Vou mover um pouquinho para o lado. Aí aqui, ó, repare que eu tenho esse controlador de rotação, né? Ó, ele mexe a perninha. De movimentação ele não deve movimentar, né? Não movimenta mesmo. Esse daqui não rotaciona, mas movimenta, né? Então eu posso pegar, vou agora, posso rotacionar o pé, ó, ou rotacionar a perna mesmo, né? E depois o pé, ok? Andar um pouquinho para o lado, joga esse mais para trás. Posso até subir esse pé aqui, rotacionar ele para baixo. E aqui eu vou dobrar a pontinha do pé, vista lateral. Tá mais alto que o outro, né? Tá fora do chão. Desço ele então aqui até a altura do nosso chão. Voltar para a perspectiva. Então a gente já tem uma pose aí para o nosso herói. Vou fechar essa mão dele aqui, ó. Vou pegar então. Trocar aqui. Object, Word, deixa eu ver. Ok. Fechar o polegar. Tentar mover, não consigo. Queria fazer a mão dele fechada, ia ficar bem legal. Mas então eu vou fazer um gesto, né? Ó. Os dedos são bem dinâmicos, né? Ó. Então é legal. A mão é bastante expressiva, então a gente fazer uma pose para as mãos é sempre bem legal. Sempre vê bastante referência, né? E aí o polegar teria que arrumar com a pintura de influência. A gente deve ver nas nossas próximas aulas o que é essa tal pintura de influência, né? Vocês devem estar bastante curiosos.
tem uma mão mais dinâmica aí, né? É, ó a diferença que dá, né, pro personagem. Ok? E aí para fazer essa pose eu vou apertar S de saudável. E aí eu já tenho então a minha pose marcada. Agora eu posso fazer ele abaixando de repente. Ó, ele vai abaixar um pouquinho, erguer os braços, abaixar o pescoço. Coloquei aqui no frame 5 já, né? Eu vou apertar S de novo e a gente tem uma animação do gesto do personagem, né? Agora imagine isso com uma iluminação, com com uma câmera, né? Um HDRI. Ai que legal. Uou! Fica bem legal. Texturização, né? Os materiais tudo bonitinho. O trabalho fica bem legal. E a gente pode fazer um walk cycle também, fazer ele andando, misturar animações que nem a gente viu lá no Mixamo, também funciona. Ok? Tudo uma questão de estudo, pesquisa. Não sei fazer, mas quero fazer. Vai atrás, pesquisa que deve ter conteúdo. A ferramenta é muito boa, ela é muito avançada. Então dá para fazer, acredito que tudo, se não quase tudo, beleza? Até a próxima aula, turma.